Prezados irmãos, boa noite. Que possamos continuar sentindo esse ambiente de paz, o envolvimento dos nossos amigos espirituais e aproveitarmos esses momentos para que nós possamos refletir juntos a respeito de um tema que é tão antigo e é tão atual para todos nós, sob a luz que a doutrina espírita nos oferece, que é o tema tolerância religiosa. E o que esse tema, quando a gente fala em tolerância religiosa, o que ele nos lembra? Nós podemos fazer várias perguntas. A primeira delas é em relação ao que nós entendemos por tolerância. Será que nós entendemos que ser tolerante é ser passivo? E olhando o nosso mundo, será que nós conseguimos observar na humanidade que nós estamos convivendo exemplos de tolerância religiosa, que é bem o tema que nós vamos focar? Qual será a posição do Espiritismo frente às outras religiões? E como a doutrina espírita sempre nos convida para a nossa reforma íntima, para nós meditarmos em como nós podemos nos melhorar, e para isso nós precisamos nos conhecer, vale sempre ao longo do estudo, nós fazemos algumas perguntas para nós mesmos, que ninguém precisa saber a resposta, só nós. E uma das perguntas é: será que nós temos sido tolerantes com pessoas de outras religiões, ou até mesmo com pessoas que não têm nenhuma religião? Então, buscando responder essas questões, nós buscamos as fontes aqui, a bibliografia espírita. E a primeira delas, a basilar, a fundamental para quem quer conhecer um pouquinho de espiritismo, de estudar, é o Livro dos Espíritos. E nesse livro, na questão 625, Allan Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo? E com a resposta mais concisa, mais curtinha e mais profunda, os espíritos superiores respondem a Kardec e também a nós que esse modelo e guia é Jesus. Então nada melhor do que nós buscarmos na vida de Jesus, nas suas palavras e nos seus exemplos, as fontes, os exemplos também para nós, para o nosso comportamento em relação a esse tema, a tolerância religiosa. Se nós estivéssemos num grupo de estudos, com certeza nesse momento nós íamos sugerir que vocês conversassem com um colega do lado quais as passagens do Evangelho que vocês lembram que tem relação com esse tema, tolerância religiosa. Mas como o momento agora é de palestra, não é de grupo de estudo, André e eu já tivemos a oportunidade de fazer essa conversa antes e separamos algumas situações do Evangelho que nós vamos apresentar, sem a menor pretensão de esgotar o assunto, apenas começar a falar a respeito de tolerância religiosa. E fica também o convite para todos nós, seja nos nossos grupos de estudo ou até mesmo em casa, no nosso Evangelho no lar, começarmos a observar essas passagens de Jesus que nós vamos fatalmente acabar estudando sob essa nova ótica que nós vamos ver hoje, sobre a ótica da tolerância religiosa. Será que ali nós vemos um exemplo de tolerância religiosa? E podemos conversar um pouquinho mais a respeito disso. E um dos primeiros exemplos que nós separamos e foi registrado pelo evangelista Mateus, no seu capítulo 8º. E quando nós lembramos dessas passagens do Evangelho, é sempre bom não ficarmos só presos à letra. Claro que temos que utilizar o raciocínio, a nossa inteligência para entender o contexto do texto que vamos analisar. Mas é importante lembrar que Jesus veio falar ao nosso coração, veio nos despertar como espíritos para nós evoluirmos, para crescermos. Então é sempre interessante nós entrarmos na história, sentirmos todo o ambiente que está à sua volta, para podermos perceber coisas que só lendo às vezes o texto a gente não ia entender, prestar atenção, perceber. Então, Mateus ele conta lá no capítulo 8º que Jesus ele tinha acabado de proferir o Sermão da Montanha. E a gente imagina como é que estava aquele ambiente, as pessoas se sentindo mais encorajadas, com mais fé, mais coragem para encarar todas as suas dificuldades naturais que são necessárias para a nossa evolução. Aquele ambiente, feliz, de paz, as pessoas mais contentes. E Jesus então desce do monte e vai para Cafarnaum. E entrando em Cafarnaum, um centurião vem ter com ele. O centurião era um comandante de uma milícia romana que era composta por 100 soldados. E a gente fica pensando, o que será que um romano ia falar com um judeu, Jesus? Mas esse centurião ele se aproxima de Jesus com uma atitude interessante para nós analisarmos. Ele chega e implora a Jesus
que ele cure o seu servo. E quando a gente observa então a chegada da figura do centurião, a gente pode imaginar o quanto ele já tinha passado. Olha, sendo um comandante de uma tropa, ele devia ter condições financeiras, já devia ter esgotado todas as possibilidades de recursos médicos da época para poder curar aquela pessoa que era cara para ele. E deve ter ouvido falar que existia um novo profeta ali naquela região e foi ter com ele. Quantas barreiras internas ele não venceu para ir poder falar com aquele judeu e implorar, não foi pedir, não foi conversar naturalmente, mas foi implorar para que Jesus pudesse curar o seu servo. E Jesus naturalmente, todo amor, toda bondade, se dispõe, vamos então à sua casa, para que eu possa ver o seu servo. E mais uma vez o centurião nos dá um outro exemplo que nos faz meditar. Ele chega e conversa com Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Então ele apresentou um problema. Como é que Jesus ia poder fazer aquela cura que ele estava pedindo se ele não podia ir na casa do centurião? Mas ao mesmo tempo que ele apresentou o problema, ele também apresentou uma solução. Ele disse para Jesus: mas basta uma palavra sua para que meu servo fique curado. O Senhor não precisa ir na minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, eu tenho certeza que ele vai ficar bom. E explica por que ele tem essa certeza. Ele diz: eu também sou um homem de autoridade. E eu digo para os meus soldados: vai para lá, ele vai. Vem para cá, ele vem. E mostrando que ele tem essa mesma noção que Jesus tem uma autoridade, que ele não sabe explicar sobre o que é, mas que essa autoridade existe e que se Jesus quisesse, com apenas uma palavra, ia resolver a situação. E Mateus nos conta uma situação especial também de Jesus. Algo que a gente não costuma ver na descrição do Evangelho, que é o seguinte: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam. Então, primeiro a atitude de Jesus de maravilhar-se. Nós imaginamos que ele deve ter realmente ficado feliz com aquilo. E aqueles que o seguiam eram os discípulos que estavam ali com ele. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ora, se nós imaginarmos, Israel era um povo que já tinha recebido a primeira revelação, com Moisés, os 10 mandamentos. Já tinha a noção do Deus único, tinha recebido todos os profetas. Era o povo mais preparado para receber a mensagem de amor que Jesus trazia para a evolução da humanidade. Então seria o povo que mais facilmente poderia demonstrar esse tipo de fé. Mas não foi bem isso que aconteceu. Ali, na frente de Jesus, estava um romano, alguém que não professava a mesma religião dos judeus. E Jesus reconhece nele o desenvolvimento da fé verdadeira, que independe de raça, de rótulo, de qualquer adereço externo, porque ela nasce do coração. Depende do esforço de cada um na sua jornada evolutiva. E nós vimos aí que Jesus nos dá o primeiro exemplo de tolerância religiosa. Ele não obriga o centurião a pensar como ele ou se dizer judeu. Ele identifica essa semente de fé, que está lá germinando naquele coração, e sem censura e sem nenhuma outra recomendação, diz para o centurião: vai, e como creste te seja feito. E Mateus nos conta que na mesma hora o servo ficou curado. Nós vamos voltar a essa narrativa de Mateus mais tarde, porque assim que o centurião se vai, Jesus ainda chama os discípulos e dá mais um outro ensinamento relativo a esse tema, tolerância religiosa. Bom, agora nós vamos considerar outros exemplos de tolerância. Tenho certeza que nós falamos assim: qual situação do Evangelho vocês lembram? Cada um já deve estar pensando em alguma situação. Nós vamos apresentar mais um exemplo, vamos ver se a gente combina nesse exemplo, né? Se alguém pensou no mesmo que nós pensamos. O exemplo que nós trouxemos agora foi narrado pelo evangelista Lucas. E é um bem conhecido. É a parábola do bom samaritano. Alguém pensou também na parábola do bom samaritano? Já estavam pensando. Muito bem, estamos em sintonia. E a parábola do bom samaritano, é interessante nós lembrarmos por que Jesus começou a contar. Jesus estava então conversando, com algumas pessoas, e ele, entre elas, havia um doutor da lei. Então alguém que estava acostumado a estudar a lei mosaica e sabia bastante a respeito daquela lei. E ele pergunta para Jesus quem é o próximo. Jesus tinha dado o ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele pergunta: quem é meu próximo? Quem é o próximo? E Jesus, em vez de dar uma resposta direta, ele conta uma história, uma parábola,
que vai nos fazer meditar. Nós lembramos da parábola do bom samaritano, né? E uma pessoa que estava no caminho entre Jerusalém e Jericó, que foi assaltada, e ficou na estrada, mas muito machucada. Passaram por essa pessoa um sacerdote, um levita, que eram personagens importantes para a religião judaica, e por fim passou o samaritano, que é bom só no título da parábola, por conta nossa mesmo, né? Mas no que Jesus contou só fala do samaritano. E o samaritano, quando ele viu a pessoa naquela situação, ele teve compaixão e fez tudo aquilo que ele podia para que aquela pessoa fosse tratada da melhor maneira possível. Nessa figura nós vemos aquela parte em que o samaritano está levando a pessoa para a hospedaria e vai falar então com o hospedeiro, vai pagar já adiantado algumas despesas e vai dizer que quando ele voltasse, ele ia sanar então todas as outras despesas que pudessem acontecer a mais para tratar desse que estava ferido. Isso sem conhecer a pessoa. Jesus, quando terminou de contar essa parábola, pergunta então para o doutor da lei: quem parece a você que agiu, né, que foi o próximo? E a resposta era muito fácil. Nós também já sabemos. A gente ia dizer o samaritano. Só que o doutor da lei não ia dizer o samaritano, porque tinha uma questão ali muito importante para ser considerada. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Na verdade, eles não estavam gostando muito bem um do outro, estavam se tratando até com desprezo, com um certo ódio, até se a gente pode dizer. O que acontecia era que os samaritanos, apesar de eles serem também descendentes dos judeus, apesar deles estudarem a lei mosaica, eles não iam ao templo de Jerusalém, entre outras pequenas questões. E isso deixava os judeus muito chateados com essa situação. Então eles não se davam bem. E o doutor da lei não podia dar o braço a torcer dizendo que era o samaritano que tinha agido bem, sido próximo. Então ele responde a pergunta de Jesus assim. Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus para o doutor da lei e também para todos nós: vai e faz da mesma maneira. O samaritano, se a gente for avaliar, ele não perguntou qual era a religião do ferido. O ferido também não perguntou qual era a religião do samaritano, ele simplesmente aceitou ajuda. Jesus, ele também não comenta nada a respeito da religião dos assaltantes, que também participaram da história. Mas ele deixa claro que dois personagens importantes que passaram ali, o sacerdote e o levita, eles não tiveram uma atitude caridosa, uma atitude benéfica em relação àquele que tinha sido ferido. E o ensinamento que Jesus passa para nós, observando pela ótica da tolerância religiosa, é que o importante não é o rótulo de crença, de fé que nós carregamos, e sim agir no bem, fazer o bem, agir com caridade. É também um pleno exemplo de tolerância religiosa a gente entendendo esse contexto de que os samaritanos e os judeus eles não se davam bem. E Jesus usou exatamente o exemplo do samaritano para mostrar que o que importa não é o seu nome, não é a religião que você está professando ou diz professar, e sim as suas atitudes no bem. Há outros exemplos ainda que nós poderíamos lembrar, mas esses a gente vai poder meditar melhor em casa. Para a gente poder continuar entendendo um pouco mais a respeito desse tema, é importante a gente definir os termos. E tolerância, segundo o dicionário Aurélio, significa tendência a admitir modos de pensar, de agir, sentir, que diferem dos de um indivíduo ou de grupos determinados, políticos ou religiosos. É o ato ou efeito de tolerar. Então nós vemos aqui que tolerar é entender que o outro não é igual a nós, que ele vai ter modos de pensar, de agir, de sentir que são diferentes dos nossos. Que muitas vezes nós vamos achar que não é o mais correto, a maneira com que eles vão agir, né? Quando nós escolhemos esse tema, que aliás foi sugerido na nossa caixa de sugestões, nós somos os mais beneficiados quando fazemos o estudo, porque nós começamos a observar primeiramente a nós mesmos em relação a esse tema. E nós vimos que pequenas manias nossas são, na verdade, sementinhas de intolerância que, se nós deixarmos germinar, vão acabar gerando conflitos. Por exemplo, numa situação de trabalho, nós temos uma mesa e gostamos de deixar a mesa impecavelmente arrumada. Só que é um ambiente onde todo mundo está trabalhando. Então, nem sempre a mesa fica do jeito que a gente gostaria que ficasse. Um mexe de uma maneira ou deixa as coisas de uma maneira diferente. E isso, se a gente deixar, pode fazer com que a gente sinta que o mundo vai acabar, que aquilo está muito ruim. Isso não faz bem para nós nem para ninguém, né, no ambiente. Claro que a gente tem que zelar pela organização, pela limpeza, pela arrumação, mas isso não pode virar uma obsessão.
porque senão vem a intolerância e com a intolerância vem os conflitos. Emmanuel ele nos diz nesse pequeno livro de tamanho, mas com bastante conteúdo, pensamento e vida, a seguinte frase: pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. E assim, quando nós vemos que querer que os outros façam as coisas só da nossa maneira, é querer que os nossos caprichos só sejam satisfeitos, a gente está focando só em nós, né? E é importante nós mudarmos esse foco. Parar aqui de pensar que o mundo gira ao redor de nós e que as coisas podem ser feitas de outra maneira e que nós podemos ser participantes do mundo, ajudando, dando o melhor de nós. No mínimo, esse tipo de atitude já ajuda que a gente não fique chateado ao longo do dia, com pequenas questões. Mas também ajuda no desapego, porque nós sabemos que nada é nosso, nós somos apenas administradores de tudo que está à nossa volta. E também nos ajuda a compreender que existe outro modo de pensar e outro modo de agir que de repente é importante para nós, também é útil. E de repente nós podemos até mudar de opinião. E a tolerância religiosa? Nós encontramos na Wikipedia a seguinte definição: atitude respeitosa e de convívio diante de confissões de fé diferentes da sua. E aqui é importante notar que quando a gente fala em tolerância religiosa, a gente não está falando em converter ninguém, nem ceder de todas as suas convicções religiosas, mas estabelecer um equilíbrio onde exista respeito e onde se possa conviver harmonicamente, mesmo com aqueles que pensam de uma maneira diferente de nós. E será que a tolerância é a mesma coisa que passividade? Não, não é. A tolerância, conforme nós vimos, exige um esforço de nossa parte para que a gente tome a atitude de tolerar, de fazer o bem. Então a tolerância é uma atitude e a passividade é algo de alguém que deixa as coisas acontecerem, que a pessoa que tem esse comportamento é indiferente ou inerte. E nós encontramos no livro Sinal Verde, de André Luiz, a seguinte passagem, no capítulo 43. Se alguém diz que pedra é madeira, é justo que se lhe acate o modo de crer. Então, se nós estamos vendo que alguma coisa é madeira e a pessoa está dizendo que é pedra, a gente não precisa discutir com ela. Deixa ela pensar do jeito que ela pensa e a gente pensa da nossa maneira. Não é necessário criar conflito. Mas, ele continua. Se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. E aí a gente vê bem a diferença entre tolerância e passividade. Que o passivo simplesmente é deixar acontecer. Ah, você quer pegar a madeira ou a pedra para ferir alguém? Problema seu. E o tolerante não. Ele já vai, bom, agora eu preciso interferir de alguma maneira, vamos conversar, por que você quer fazer isso, veja bem. E aproveitar para melhorar a situação ali, né? Não gerar uma situação negativa, ruim. O que é importante nós observarmos também é que tolerância nunca vai ser conivência com o mal. O tolerante não vai aceitar o mal, mas também não vai forçar violentamente outra pessoa a pensar da maneira dele. Então, continuando o estudo do tema tolerância, a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, ela faz uma definição bem ampla, bem completa de tolerância. Ela diz assim: a indulgência, a condescendência em relação a outrem, seja de referência às suas opiniões ou comportamento, ao direito de crer no que lhe aprouver, pautando suas atitudes nas linhas que lhe pareçam mais compatíveis com o seu modo de ser, desde que não firam os sentimentos alheios, nem atentem contra as regras da dignidade humana ou do Estado, constituem a tolerância. O que nós vemos no início? Então, ser indulgente, ter essa capacidade de perdoar, de relevar as opiniões e os comportamentos dos outros, de dar às pessoas a liberdade de crer naquilo que seja melhor para elas, pautando então as suas atitudes, deixando a pessoa agir da maneira que acha que é mais correta. Isso é tolerância. Mas ela coloca aqui um limite, desde que não firam os sentimentos alheios. Então, um primeiro limite. E quando nós propusemos aquela questão de vamos fazer a pergunta a nós mesmos, será que as nossas atitudes em relação a esse tema estão ferindo os sentimentos alheios? Nem atentem contra as regras da dignidade humana ou do Estado. As regras da dignidade humana nós vamos observando de acordo com a nossa consciência. E as regras do Estado nós temos escritas. Nós vamos apresentar algumas delas aqui.
primeira, em relação a âmbito internacional. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela trouxe para nós essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinada em 1948 por vários países. E nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, há um artigo que fala explicitamente sobre essa liberdade de crença. É o artigo 18, que diz assim: todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância em público ou em particular. Então já é algo que está para todos nós no mundo. A ONU ainda proclamou o dia 16 de novembro como Dia Internacional para a Tolerância. E no último dia 16, o secretário-geral da ONU, que é o Ban Ki-moon, ele disse a respeito da tolerância que ela não é apenas um caminho para a convivência pacífica, mas também um motor de criatividade e inovação, uma vez que permite que as culturas compartilhem valores em um fluxo livre de ideias. Então nós vemos que a ONU não está trabalhando apenas no campo filosófico ou querendo estabelecer a paz, mas ela mostra que a tolerância é algo importante para que os povos possam evoluir, observando então as suas culturas sem choques e podendo obter ideias até para poder melhorar, progredir. No Brasil, nós temos a nossa Constituição. Lá no artigo 5º, diz que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E no inciso 6º da nossa Constituição, no artigo 5º, é dito o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então hoje nós vemos que nós temos a liberdade de professar qualquer religião que nós quisermos escolher. Mas é interessante nós observarmos que nem sempre foi assim. Até a proclamação da República, o Brasil ele tinha uma religião oficial. Então qualquer outra religião fora dessa oficial não era aceita. E mesmo para aqueles espíritas mais antigos, devem se lembrar que havia uma certa perseguição. Os centros eram fechados, os médiuns eram fichados na polícia para poder exercer a sua mediunidade. Então, se hoje a gente tem essa liberdade de poder entrar no centro espírita, ler um livro espírita, se dizer espírita, é muito bom, e foi por causa desses primeiros espíritas que tiveram coragem de, mesmo sendo presos, mesmo sendo fichados na polícia, eles permanecerem fiéis, mostrarem que tinham essa convicção da sua fé. Abaixo da Constituição ainda existem algumas outras leis. Por exemplo, o Código Penal, que mostra lá no seu artigo 208 que o ultraje a culto e impedimento e perturbação de ato relativo a qualquer culto religioso tem uma pena. Temos também uma lei de 1989 que considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra outras religiões. E mais recentemente, em 2007, há uma lei que institui o dia 21 de janeiro, ontem, nós sermos mais precisos, como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, porque foi nesse dia que desencarnou uma mãe de santo lá na Bahia, vítima de perseguição religiosa. E nós aqui na doutrina espírita, ela sempre nos ensina a reforçar o que é bom, o que é positivo e não destacar o mal. Daí a nossa palestra ser sobre tolerância e não sobre intolerância. Porque o que desejamos e o que necessitamos para a nossa humanidade é essa convivência pacífica e harmônica que a tolerância religiosa pode nos proporcionar. Bom, existe então isso na nossa sociedade? Será que podemos ver no mundo exemplos de tolerância religiosa? Sim, temos esse exemplo. Começamos lá na ONU novamente, Organização das Nações Unidas. Esse daqui é um quadro de Norman Rockwell, na sede da ONU. E a arte é sempre uma boa linguagem, porque ela independe da linguagem das pessoas e ela atinge todos os corações. Esse quadro é um mosaico com gente de todas as fés, cores, raças e com uma inscrição que está escrita aqui em inglês, que significa: faça aos outros como você gostaria que eles fizessem a você. Copiando de Jesus, né? Mas tudo bem. Tá ótimo. Estamos divulgando uma boa ideia. É um fato que realmente nos sensibiliza, que a gente vê tanta gente diferente e todos nós somos a mesma humanidade. A arte, ela nos sensibiliza para a ação, e agora vamos ver alguns exemplos de ações em relação à tolerância. Essa foto é de uma rua na capital do Suriname. Nós vemos aqui uma mesquita e aqui é uma sinagoga.
e eles convivem pacificamente, um do ladinho do outro. Já é um bom exemplo que é possível, né? Será que a gente tem algum exemplo desses aqui no Brasil? Essa foto parece a foto de algum encontro nosso, fraterno, né, dos centros espíritas. E não deixa de ser um. Nessa foto aqui, segundo a reportagem, há padres, pastores, daimistas, espíritas e umbandistas abrindo o segundo núcleo no município de Bujari. Bujari é uma cidade que fica no estado do Acre. Fica a 25 quilômetros da capital, Rio Branco. Na reportagem ainda nos dizem que acontece uma vez por mês, aos sábados, na catedral, o encontro do Instituto Ecumênico, tratando de assuntos como a atuação das igrejas nas unidades penais. Conta com a presença, entre outros, do secretário de Estado de Justiça, o Henrique Corinto, o padre Máximo, o pastor Cid Mauro e a senhora Maria José, da Federação Espírita, lá daquele estado do Acre. E conclui a reportagem dizendo que todos são sempre convidados para respirar um ar de fraternidade entre diferentes expressões religiosas. O que é importante nós vermos aí é que ninguém está cedendo em relação às suas próprias convicções religiosas, mas estão unindo esforços para fazerem uma ação no bem. No caso, é a sua atuação nas unidades penais. Como é que eles podem levar uma palavra boa, positiva, para aqueles que estão presos? Nesse slide também nós vemos uma palavra que é citada, que é o termo ecumênico. O termo ecumênico vem de uma palavra grega, oikumene, que significa toda a terra habitada. Num sentido restrito, essa palavra é usada para dizer a união das religiões cristãs. Mas num sentido mais amplo, a gente pode entender como a união de todas as religiões. É uma unidade de ação, que a gente bem entende, né? Não para ninguém renunciar à sua fé nem à sua prática religiosa. Mas, através da tolerância, nós nos integrarmos, visando uma finalidade maior, que é o bem. E no meio espírita, será que a gente tem outros exemplos de tolerância religiosa? Temos também. Esse aqui é o cartaz do 5º Congresso Espírita Paraibano, que aconteceu agora mesmo, de 4 a 6 de janeiro. Nesse congresso, além das palestras de espíritas conhecidos, houve uma mesa redonda que teve por tema Religiosidade do Ser na Nova Era, Diálogos Interreligiosos. Participaram os espíritas já conhecidos Haroldo Dutra Dias, Sandra Borba e Severino Celestino, e foram convidados também o pastor Estevam, a irmã Ila e Dom Aldo Pagotto. André Luiz ele nos diz que a vida humana constitui uma cópia imperfeita do que acontece na vida espiritual. Então nós podemos pensar, se nós já vemos isso aqui na nossa Terra, no nosso planeta, será que a gente consegue achar algum exemplo desses de tolerância religiosa na literatura espírita, mostrando que isso também acontece no plano espiritual? E nós encontramos esse exemplo nesse livro aqui, Transição Planetária. Nesse livro, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, o senhor Manuel Filomeno de Miranda nos conta a respeito de um grupo que vai participar de auxílio àqueles que foram vítimas do tsunami. E era um grupo multirreligioso, que era formado pelo próprio Manuel Filomeno de Miranda, espírita, por Ivon Costa, também espírita, por Oscar, que era um católico judeu, pelo Dr. White, que era o coordenador do grupo, que era anglicano, pela senhora Ana, também anglicana, pelo padre Marcos, católico, e pelo Abdul Severin, que era muçulmano. E todos eles, dentro da sua característica de formação religiosa, tiveram pontos importantes na atuação, no socorro àqueles que estavam ali vítimas daquela catástrofe. Lendo o livro, a gente se enriquece muito e conhece como é que é possível religiões tão diferentes poderem trabalhar juntas. Nós vemos então que eram membros de variada formação espiritual, mas que tinham um ponto em comum, o amor. Eles queriam fazer o bem, queriam levar esse amor ao próximo, e assim conseguiram. Voltando então ao encontro de Jesus com o centurião, Jesus, encontrando-se com seus discípulos, ele finalizou aquela passagem nos dizendo o seguinte: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E o evangelista Lucas registra a mesma passagem com as seguintes palavras: e virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. O que isso significa? O que nós entendemos dessa passagem? Que não é a raça, não é a religião que influi na conquista do reino dos céus, mas o conhecimento da verdade que é adquirido através da elevação pessoal na prática da caridade. Temos aí um dos exemplos que Jesus nos deu de que orgulho e preconceito de raça ou de
dizer que é de determinada religião ou não nos ajuda a evoluir, mas sim vai nos ajudar a separar. O que precisamos mesmo é praticar o bem. Então, considerando mesmo que o importante é a prática do bem, são as obras, pois como Tiago nos diz na sua carta, que a fé sem obras é morta, não há por que os religiosos eles serem intolerantes uns com os outros. É importante que cada um, seguindo o caminho que eles escolheram, possam se unir para fazer o bem. E aí possibilitar, nós todos, que também nos colocamos nessa situação, uma convivência mais pacífica e uma vida mais harmônica para todos nós que aqui estamos na Terra. Continuando então com esses exemplos que Jesus nos traz a respeito de tolerância, convidamos o Andrew para continuar a expositiva. Boa noite, agora novamente, Então, dando continuidade a essas nossas reflexões sobre esse tema tão importante que é a tolerância religiosa, é importante nós lembrarmos, termos sempre em mente a necessidade de nós sempre estudarmos, reestudarmos, voltarmos mais uma vez a ler e a estudar e meditar a respeito das palavras, dos ensinos de Jesus contidos nos Evangelhos, também complementados pelas cartas daqueles que conviveram com ele, seus discípulos, e também de pessoas como Paulo de Tarso, que não conviveram diretamente, mas aprenderam muito com quem conviveu diretamente com Jesus. Além do Evangelho e dessas cartas, também as obras básicas do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Sempre devemos, independente do quanto nós já estudamos o Espiritismo, seja há uma semana, seja há 70 anos estudando, sempre quando nós voltarmos a esses textos, nós vamos aprender mais. Os textos não se modificaram, mas nós sim, nós nos modificamos e aprendemos mais. Vale a pena ter sempre isso claro em mente. Nós vamos pegar aqui alguns trechos dos Evangelhos, das cartas e também das obras codificadas por Allan Kardec, para nós termos clara essa mensagem de que segue Jesus, ou seja, segue os ensinos trazidos por Jesus, quem pratica a caridade, e não quem pratica esse ou aquele determinado culto religioso. Começamos com o Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, ele relata que Jesus disse: "Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros." Algumas traduções que nós podemos ler em algumas Bíblias também falam: "Reconhecereis meus discípulos por muito se amarem", sempre no mesmo sentido. Nós vamos demonstrar que estamos buscando seguir o caminho de Jesus se nós praticarmos a caridade e não se nós praticarmos determinado culto. A religião pode ser um meio para nós nos aperfeiçoarmos nessa prática do bem, mas ela não é um fim em si. A religião é religação, nos religarmos a Deus. Uma vez religados a Deus, nós já estamos praticando a sua lei efetivamente. Pegamos também uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 23, em que Jesus diz o seguinte: "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." Falar, Senhor, Senhor, da boca para fora, não é condição para a nossa evolução espiritual. Praticar a lei de Deus, essa é a condição, para entrar no reino de Deus, que é o que significa nós evoluirmos moralmente, evoluirmos espiritualmente. Jesus ainda nos diz: "Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome?" Ou seja, profetizar, profetés, a palavra grega profetés significa porta-voz. Então, nós não fomos porta-vozes de mensagens inspiradas por espíritos elevados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios, ou seja, nós não harmonizamos situações, ligações entre espíritos que se encontravam em uma situação triste? E também em teu nome não fizemos muitos prodígios? Em algumas traduções da Bíblia nós lemos muitos milagres? E Jesus ainda complementa: "Então declararei a eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade." Na verdade, Jesus não está mandando a pessoa se apartar, Praticando a iniquidade, aí a gente se aparta do caminho de Jesus. Apareceu aí uma palavra que vale a pena estar bem alinhada, o entendimento dela: iniquidade. O que o dicionário nos diz a respeito dela? Iniquidade vem do latim iniquitas, que significa desigualdade, excesso, injustiça. Iniquidade, portanto, é grande injustiça, ato malvado. Não adianta eu ser coerente
com o credo que eu sigo, seja qual for os preceitos que ele diz, em termos de culto, mas na prática, saindo do meu templo, seja de que religião for, eu praticar a iniquidade, eu tratar as pessoas de forma desigual, ou seja, tratar alguém que não pensa como eu, como um indivíduo de segunda classe. Eu não tenho esse direito. Fazendo isso, eu me afasto do caminho orientado por Jesus. Isso é que Jesus nos orienta a esse respeito, né? Então, temos que ser coerentes com o nosso credo, porque ele nos faz bem, porque ele nos traz orientações importantes, sem dúvida. Seja qual for o credo, seja qual for a religião que leve uma mensagem de paz, de caridade. Mas, acima de tudo, temos que entender que somos todos filhos do mesmo Pai, filhos de Deus. Seja qual for o credo, ou nenhum credo que a pessoa tenha, todos merecem o mesmo respeito, a mesma consideração. Isso é o caminho, né, para a prática da lei de Deus. Paulo de Tarso, um dos maiores, se não o maior divulgador da mensagem de Jesus, também nos ensina que Deus ama a todos. Em pelo menos 2 passagens da carta aos Romanos nós vemos isso bem claramente. No 3º capítulo da carta aos Romanos ele nos diz: porventura, quer dizer, por acaso, Deus só é dos judeus? Não é também dos gentios? Os gentios são os não-judeus? Sim, ele o é também dos gentios. Se é que realmente Deus é um, o qual pela fé justificará, ou seja, tornará justos, aperfeiçoará os circuncisos, que são os judeus, e pela mesma fé justificará os incircuncisos, os não-judeus. Paulo de Tarso claramente dizendo que por acaso Deus vai ser Deus só de uma religião? Se Deus é um só, e a unicidade de Deus é a base, né, da doutrina cristã, naturalmente corroborada pela doutrina espírita, porque também é o cristianismo redivivo, trazido na sua simplicidade original e explicado em maior detalhe na nossa linguagem, né? Então, Paulo claramente diz que Deus é Deus de todos, seja qual for o credo. Então, todos somos filhos de um mesmo Pai. Ainda na carta aos Romanos, agora no capítulo 10, ele nos diz: não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor o é de todos, rico para com todos que o invocam. Olha que interessante. Rico para com todos que o invocam. Rico, vamos ter bem claro, nós não estamos falando aí em riqueza material. Rico, nós estamos falando em enriquecimento, aperfeiçoamento espiritual. A lei de Deus traz aperfeiçoamento espiritual para todos que o invocam. O que é invocar, né? A palavra do latim vocare significa chamar. Invocar significa então chamar para dentro. Então, quando eu trago para o meu ambiente íntimo, para dentro de mim, a prática das leis de Deus, eu me enriqueço espiritualmente, eu me aperfeiçoo, eu evoluo, seja qual for o credo religioso, como Paulo de Tarso está nos dizendo aí. Não há distinção entre judeu e grego, né? Ele que era da cidade de Tarso, que agora é da Turquia, né? Então, 2 lições de Paulo de Tarso importantes a respeito disso. Agora vamos ver o que a doutrina espírita fala a esse respeito, e nós vamos ver que isso é totalmente coerente com o que nós lemos ali nos ensinos de Jesus e dos seus discípulos, né? Pegando um trecho aqui da Revista Espírita de 1864. A Revista Espírita foi uma publicação mensal que Kardec manteve desde 1858, ano seguinte ao lançamento de O Livro dos Espíritos, até sua volta ao plano espiritual, em março de 1869. Mas mesmo a partir dali, seus colaboradores que atuavam com ele seguiram escrevendo a revista. Mas especificamente, na Revista Espírita de 1864, nós vamos ver nas referências qual mês, qual artigo, ao final da apresentação. Nós destacamos aqui o discurso do presidente da Sociedade Espírita de Marennes. Marennes é uma cidade no litoral da França, em que ele fala sobre a expansão do Espiritismo. Ele diz assim: uma circunstância contribuiu poderosamente para a sua expansão, a expansão do Espiritismo. É que não é exclusivo de nenhuma religião. Sua divisa, quer dizer, o seu lema, sua norma de conduta, fora da caridade não há salvação, pertence a todas. É ao mesmo tempo a bandeira da tolerância, da união e da fraternidade, em torno da qual todos podem reunir-se, sem abdicarem, sem abrirem mão de sua crença particular. Então nós vemos que no corpo da doutrina espírita já existe essa base da necessidade da caridade para a nossa evolução espiritual e não da imposição de um determinado credo.
né? Nós vemos isso bem claramente já nesse discurso aí do presidente da Sociedade Espírita de Marennes, em um artigo que Kardec publicou a respeito da inauguração de novos núcleos espíritas pela França. Para nós praticarmos a tolerância, é muito importante nós dominarmos a nossa língua, né? Sabermos o que e como nós nos comunicarmos com aqueles que pensam diferente. E aí eu trago um ensino importante da carta de Tiago, já citada pela Carla, no capítulo 2, como ela disse, Tiago já nos diz que a fé sem obras é morta, é inútil, né? É improdutiva. No capítulo 3 dessa carta, pegamos 3 versículos em que Tiago traz orientações importantes sobre a nossa expressão. Falando sobre a nossa língua, né? Ele diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens que foram criados à imagem de Deus. Quer dizer, com o instrumento que nós temos da fala, e não precisa ser simplesmente a fala verbal, mas aquilo que nós escrevemos, né? Aquilo que nós comunicamos até não verbalmente, até só pela nossa atitude, pela nossa linguagem corporal, nós fazemos muito bem, podemos fazer estragos. Tiago ainda nos diz: da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que isto assim seja. Quem entre vós é sábio e instruído? Mostre, por seu bom procedimento, as suas obras em mansidão e sabedoria. Versículo interessantíssimo. Ele está falando, Tiago, sobre não sabedoria e instrução formal. Ele não está perguntando quem tem pós-doutorado e quem não terminou o ensino fundamental. Ele está falando em evolução espiritual, em sabedoria espiritual. Quanto nós já estamos alinhados, estamos nos alinhando com as leis divinas, né? E ele nos diz, para nós demonstrarmos essa sabedoria, vamos mostrar pelo nosso bom procedimento, nossas obras, sempre a ação, né? Ação em prol do bem, em mansidão de sabedoria, de uma forma serena de quem já conquistou a evolução espiritual. Conselho muito bonito, né, de Tiago a respeito de como nós nos expressarmos com as pessoas de outros credos ou mesmo do nosso próprio credo. O exercício da tolerância religiosa é, no fim das contas, um exercício de amadurecimento moral, de aperfeiçoamento moral. Vou pegar aqui de novo Paulo de Tarso, né, pegando mais uma citação de Paulo de Tarso na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13. Ele nos diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Nós ouvimos falar no livro aqui, Transição Planetária, ouvimos muitas vezes que o nosso planeta está passando por uma transição de um mundo de expiações e provas para um mundo que vai abrigar espíritos que buscam sua regeneração, seu aperfeiçoamento. Isso tem a ver com as palavras que Paulo de Tarso nos diz aqui. Um planeta de meninos, quer dizer, um planeta de espíritos ainda imaturos, fazendo a sua transição para um planeta de espíritos mais aperfeiçoados, mais adultos. Então ele está nos dizendo aqui sobre a necessidade de, olha, eu querendo me aperfeiçoar, buscando me aperfeiçoar, tornando homem, eu tenho que deixar para trás essas coisas de menino, essas atitudes imaturas, no fim das contas, né? Paulo ainda nos diz: mas agora permanecem estas 3, a fé, a esperança, a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Paulo de Tarso, aqui no 13º capítulo da carta aos Coríntios, um dos mais famosos, né, em que ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu não seria nada, né? Nesse mesmo capítulo, um capítulo muito bonito. E aí no final ele está dizendo claramente que a caridade, a prática do amor, está acima até da fé. Fazer o bem é mais relevante do que a fé que a gente siga. Isso é bastante analisado aqui nesse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira das 5 obras básicas, no capítulo 19, em que Kardec analisa essa passagem e também pondera esse respeito, falando que Paulo de Tarso colocou a caridade acima até mesmo da fé. Então, o interesse é a ação nossa em prol do bem, né? Respeitando naturalmente o nosso ponto de vista religioso e respeitando os dos demais. E seguindo adiante, sobre o que Kardec fala a respeito dessa citação de Paulo de Tarso sobre amadurecimento, né? Agora pegando também a Revista Espírita, só que de 1866. Ele nos diz que a doutrina espírita não diz fora do espiritismo não há salvação, mas com o Cristo, fora da caridade não há salvação. Princípio de união, de tolerância, que congraçará, quer dizer, que harmonizará os homens num sentimento comum de fraternidade
em vez de os dividir em seitas inimigas. Mais uma vez essa base, né? A caridade é que nos faz evoluir. A caridade é o que vai fazer pessoas de credos distintos se unirem em prol do bem. Kardec ainda continua nesse mesmo artigo, dizendo que o Espiritismo, consequente consigo mesmo, não se impõe. Diz o que é, o que quer, o que dá, e espera que a ele venham livremente, voluntariamente. Quer ser aceito pela razão e não pela força, não pela imposição. O Espiritismo, então, como Kardec diz, respeita todas as crenças sinceras e não combate senão a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia, que são as chagas, as doenças, né, da sociedade, e os mais sérios obstáculos ao progresso moral. Mas não lança o anátema, ou seja, não lança maldição a ninguém, nem mesmo aos seus inimigos, porque está convencido de que o caminho do bem está aberto aos mais imperfeitos e que mais cedo ou mais tarde nele entrarão. Aquele espírito que a gente acha que é a criatura mais cruel que já esteve aqui na Terra, mesmo essas pessoas um dia se tornarão espíritos puros. Pode levar um tempão? Pode levar trilhões de anos, mas isso vai acontecer. Essa é uma das bases da doutrina espírita. Podemos pegar ali a introdução do Livro dos Espíritos, no item 6º da introdução, em que Kardec faz um apanhado geral, bem conciso, sobre os princípios da doutrina espírita. E um deles, que é um dos últimos que ele fala, é que não tem falta irremissível. Todo erro pode ser reparado. Então todos, mesmo as pessoas que a gente imagine como mais cruéis, e isso já é um julgamento, né? Jesus já disse para a gente não fazer isso. Lucas, capítulo 6, 37, não julgueis, não sereis julgados, né? Mas mesmo aquelas pessoas que a gente acha que não tem jeito sim, senhor. Todos vão se aperfeiçoar. Então, nós vemos que mesmo a parte escrita, mesmo o corpo da doutrina espírita é permeado por essas ideias de união, né? Ainda na Revista Espírita, só que de 1868, Kardec fala um pouco sobre a fé que norteia os espíritas. Ele nos diz que os espíritas acreditam firmemente num Deus soberanamente justo, bom e misericordioso. Não creem que o mal venha dele, que é a fonte de todo bem, nem dos demônios, mas das próprias imperfeições do homem, que o homem se reforma e o mal não existirá mais. Então, quando nós nos desviamos das leis de Deus, aí começa a ocorrência do mal. O mal não vem de Deus. É um resultado de um aperfeiçoamento ainda em progresso, né? Kardec ainda continua nesse mesmo artigo. Ele nos diz: tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos. Vejam aí, sem acepção, quer dizer, sem preferência de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Então, essa é a fé que a doutrina espírita tem a oferecer. Uma fé que é pautada pela tolerância acima de tudo, porque sabe que todos um dia se tornarão espíritos puros. E fala sobre o divino modelo, né? Jesus, que fala sobre retribuir o mal com o bem. Justamente nesse trecho aqui, como nós lemos em Mateus no capítulo 5, versículo 44, que ele nos diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Para nós encerrarmos esse nosso encontro de estudos de hoje, nós vamos pegar uma prece que está contida aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, capítulo 28. Os itens 50 a 52 falam sobre aquelas pessoas que, por enquanto, né, pelos seus valores, pelo que elas aprenderam, elas ainda não aceitam as ideias espíritas. E existe lá algumas considerações a esse respeito e uma prece pelos inimigos do espiritismo, que vai ser a prece que nós vamos usar para encerrar esse nosso encontro de hoje. Quer nos conduzir? Para aqueles que desejarem, como sempre lembramos, já podem fechar seus olhos. O texto está aqui, mas também está no Evangelho segundo o Espiritismo, então vocês podem consultar lá depois. Senhor, Tu nos disseste pela boca de Jesus, Teu Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E Ele próprio nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a Tua misericórdia para os que desprezam os Teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro,
Como Cristo, também nós te dizemos: perdoa-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições. Isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Querido Mestre Jesus, continua conosco, ampara-nos ao longo da semana e permita que possamos guardar esses teus ensinamentos no nosso coração e cada vez mais colocá-los em prática em nossas vidas.